Saudações a todos, bem-vindos ao canal Vista Pátria. Eu sou o professor Eduardo Vieira e esse é o quadro Cultura e Verdade. Hoje nós falaremos sobre pacifismo, sobre as nossas atitudes em relação ao crime e sobre a ética no uso dos meios para combater o crime. Esse vídeo foi inspirado numa lembrança que eu tive sobre um artigo que foi publicado num livro chamado Compelling Reason, do C.S. Lewis, em português Ética para Viver Melhor, onde ele discute justamente a questão da negativa de alguns cidadãos ingleses em ir para a guerra, no caso a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, sob a alegação de pacifismo. Na verdade, esse vídeo é um resumo. Eu fiz um vídeo muito maior, de quase 1 hora, que estará na área de membros aqui do canal, falando exatamente sobre esse assunto. Bom, antes da gente começar, eu recomendo a leitura desse livro, porque eu vou usar um pequeno pedaço da argumentação do C.S. Lewis na parte de explicação de raciocínio lógico. Então, toda a parte efetiva de dissecação das possíveis alegações pacifistas vai ficar no artigo e tem um pouco disso no meu vídeo, mais completo. Bom, o C.S. Lewis ele começa a conversa explicando, que qualquer decorrência do nosso raciocínio pode ser analisada pela evolução do processo lógico. Então ele quebra isso em 3 partes. A primeira é a apreensão dos fatos. É como a gente percebe os fatos da realidade, E isso, segundo ele, e eu concordo, se deve 1% aos nossos sentidos e 99% a alguma autoridade. Ou seja, seria ridículo a gente imaginar que tudo que acontece na realidade que nos cerca, que nós percebemos, a gente percebe o próprio fato acontecendo usando nossos olhos, nossos ouvidos, etc. e tal. É claro que não. Normalmente esses fatos acontecem em qualquer lugar do mundo, e a informação processada é trazida para nós através de alguma autoridade, no caso a mídia, ou amigos, ou relatos diretos, ou vídeos, etc. e tal. E essa autoridade é por nós concedida a quem está produzindo essa informação através da confiança, Então essa é a primeira questão. A apreensão dos fatos. Bom, a outra questão fundamental, o outro conceito, é o que o C.S. Lewis chama de intuição, que é a nossa percepção de que determinadas questões são óbvias. Ou seja, é mais ou menos um reflexo do bom senso comum da sociedade. Então, se eu digo para você que durante o dia o céu fica claro, a gente não precisa discutir isso, Não precisa ter argumentação para isso. É óbvio que durante o dia o céu fica claro. Então, são coisas desse tipo. Ou outra, por exemplo, se eu sei que A é igual a B e sei que B é igual a C, é claro que A é igual a C. Eu não preciso elaborar em cima disso. É uma coisa óbvia. Então, essas coisas óbvias são chamadas pelo C.S. Lewis de intuição. E, por fim, você tem o próprio raciocínio, que é o encadeamento dos fatos com intuições de forma a gerar uma cadeia de relações que nos leva até uma conclusão. É importante citar que ele considera que intuição não é algo passível de erro. Por exemplo, se eu digo para você que o céu vai ficar claro de dia, não é passível de erro, não é passível de discussão, nada. O que pode haver, claro, é alguma coisa que falsamente é atribuída ao campo da intuição, E isso é muito comum até, Mas a intuição propriamente dita, não há erro na intuição. Pode haver a atribuição de alguma coisa à intuição. Então, onde é que estão os erros quando a gente tem um argumento que é falho? Os erros estão principalmente nos fatos, Os fatos são mal apreendidos ou são distorcidos, e estão nesse encadeamento lógico dos fatos com a intuição. De forma que, às vezes, um fato é transformado em intuição no meio do encadeamento e você pode criticar isso, ou você pode criticar também a própria apreensão do fato. E ele conclui esse raciocínio com a seguinte questão. Se você produz uma ideia usando esse sistema lógico, e essa ideia é completamente diferente do bom senso comum da sociedade, caso exista um para essa ideia, naturalmente, e também essa sua ideia, ela não se escora em nenhuma autoridade de confiança, então você deve considerar a possibilidade de que você criou uma ideia errada. É muito interessante, é muito simples até e tal. Então vamos tentar aplicar isso, esse processo lógico simples, a um problema específico, concreto do nosso dia a dia, e que tem a ver com esse assunto, O C.S. Lewis aplicou isso em relação a várias linhas argumentativas da questão do pacifismo. Como a gente não está trabalhando muito exatamente com o conceito do pacifismo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco.
Mas vamos pensar justamente na questão da segurança pública. Perguntas para a gente considerar fatos, tá? É possível para o Estado garantir a segurança de todos os seus cidadãos todo o tempo? Para mim é óbvio que não, né? Isso é um fato. Para o Estado garantir a segurança de todos os cidadãos ao mesmo tempo, precisaria ter um policial para cada poucas pessoas, né? E não é a verdade. E os policiais teriam que estar em todos os lugares, né? Porque a violência acontece, crime acontece em tudo que é lugar. Então, não. A resposta é não. O Estado não é capaz de nos prover segurança o tempo todo. Não estou nem falando do Brasil, né, que é uma aberração nesse caso. Estou falando de qualquer Estado. Segunda questão. É indesejável estar à mercê de bandidos? Ou seja, no caso de você ser vítima de um bandido, é uma coisa que nós deveríamos evitar a todo custo estar à mercê deles? Ou seja, nos entregarmos à misericórdia do bandido? Para mim, essa resposta é fácil. Sim. Né? Você não pode confiar que um bandido vai ser altruísta, porque um bandido é um bandido. Ele não é altruísta por definição. Então, imaginar que um bandido vai te tratar bem é uma falta de lógica completa, na minha opinião. Concatenando esses dois fatos, a gente chega à seguinte conclusão. Cada indivíduo é responsável ou deve ser responsável pela sua segurança. A única forma de a gente ter mais segurança é que cada indivíduo se capacite a responder pela sua própria segurança, pelo menos no primeiro momento. Isso vai exatamente de encontro à minha opinião, né, que é de que os indivíduos devem ter o direito de possuir e portar armas de fogo. Vamos pensar agora justamente na questão das armas, então, usando a mesma linha de definição de fatos e intuições e o raciocínio, né? Eu devo agir em defesa da minha vida e dos meus bens? Bom, essa resposta é bastante fácil. Claro que eu devo, né? O direito à vida é um direito dos mais primordiais e é claro que se nós próprios, donos da nossa vida, nós não nos movermos, nós não estivermos dispostos a defender essa vida, a coisa complica bastante. No cristianismo a gente tem dois mandamentos que falam diretamente disso, né? Você tem amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Bom, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós amamos a Deus, nós devemos defender a criação de Deus, que somos nós. Amar ao próximo como a si mesmo pressupõe que nós amamos a nós mesmos, né? Consequentemente, a gente deve defender a nossa própria existência. Segunda questão, tá? Um bandido tem potencial de ser mais forte do que você? Ou tem o potencial de estar armado e, consequentemente, ser muito mais forte que você desarmado? Evidentemente, essa resposta é sim. Então, o que a gente poderia fazer para eliminar esta vantagem que o bandido tem? Usando, portando, tendo arma de fogo. Um modelo importante de arma de fogo foi o Colt, que foi um revólver inventado pelo Samuel Colt, e ele declarou na época que ele inventou uma coisa que torna todos os homens iguais, ao menos em relação à força. Mas é verdade, e quando ele fala homem, ele não está falando homem do sexo masculino, está falando ao coletivo, à humanidade, né? Para a gente ver como é que isso funciona melhor, eu vou citar o seguinte exemplo. Imagina, no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, uma velhinha num rancho nos Estados Unidos, morando sozinha, tá bom? Ela está lá sentada no alpendre dela, na varandinha da casa dela. Tem lá uns 5 degraus até o chão. Chegam 2 cavaleiros armados e eles pedem para a senhora que dê os bens dela. Olha, minha senhora, a gente está aqui duro, pobre, e a gente quer que a senhora me dê aí a prataria. Caso 1, a senhora está desarmada, tá? Ela vai entregar a prataria. Vai ficar sem a propriedade dela. Opção 2, ainda no caso 1, ela vai dizer que não. Os bandidos vão subir a escadinha e vão agredir a senhora e vão levar a prataria, ou vão matar a senhora, coisa que poderia acontecer mesmo no primeiro caso. Se eles levassem a prataria, mesmo assim poderiam matar a senhora, como acontece com triste frequência aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro. Caso 2, mesmo os 2 bandidos chegam, a senhora puxa uma escopeta com 2 canos e avisa que não vai entregar nada. Bom, nesse cenário, a senhora mostrou uma capacidade de defesa. Pode ser que os bandidos olhem para aquilo e digam, não vale a pena, essa velhinha está com cara de que ela sabe usar essa arma, tomar um tiro de 12 normalmente machuca bastante, então vamos embora. Mas existe a possibilidade deles estarem realmente desesperados ou serem realmente burros, né? Que é uma característica
usualmente inerente ao bandido, e eles resolverem encarar a velhinha e pensarem, bom, eu vou sacar minha arma rápido aqui, vou conseguir acertar a velhinha antes dela conseguir mirar em mim, ou ela vai errar, e tentarem a sorte. Caso 3. Caso 3, a velhinha não está mais sozinha, tá? Ela está com a família. A família está toda dentro de casa. Os bandidos chegam do mesmo jeito, param ali na frente da varandinha da senhora e pedem a prataria. A velhinha saca a arma dela, diz que não vai dar. As duas janelas se abrem, de cada uma dessas janelas aparecem 2 parentes da velhinha armados. A porta se abre e sai mais um armado. Todo mundo apontando as armas para os bandidos. Agora, a chance dos bandidos resolverem encarar 6 pessoas armadas é muito mais baixa. Muito mais baixa. Só um débil mental realmente teria essa disposição. Então, provavelmente nesse caso, você garantiu a ausência de violência. Tá certo? Você inibiu a violência por uma demonstração exagerada, digamos assim, né? Uma superioridade grande de poder de fogo. Os bandidos, desanimados, vão embora e a senhora continua dona da prataria que ela herdou dos seus avós, né? E é uma coisa que está na família há gerações. Como é que a gente transporta isso para o nosso dia a dia, da nossa sociedade? Quando você tem uma sociedade armada, o bandido, quando vai assaltar alguém, ele não sabe se a pessoa que está andando na calçada do lado pode estar armada ou não. Ele pode até garantir a surpresa sobre a sua vítima, que pode até estar armada, mas não pode ser capaz de usar a arma, porque foi surpreendido. Mas outras 10 pessoas que estão ao redor desse bandido podem estar armadas e podem agir de forma a eliminar a ameaça que o bandido representa. Então, nesse sentido que eu acho que a gente deve considerar essa questão, tá? Para ter mais informações sobre esse assunto, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos do Benê Barbosa e leiam um livro que ele escreveu também, em conjunto com Flávio Quintela, Mentiram para mim sobre o desarmamento. É muito interessante. Vale lembrar sobre essa questão que houve um plebiscito sobre o desarmamento, ocorreu, se não me engano, em 2003, 2004, e a população brasileira votou contra o desarmamento. Os nossos governos socialistas ignoraram a vontade do povo e implementaram o desarmamento mesmo assim. Tá? Isso é importante, vale a pena a gente considerar. Então, gente, era essa análise que eu queria fazer com vocês. Esse é o tema que eu quis discutir. Eu espero que vocês tenham curtido. Se quiserem, então, uma análise um pouco mais aprofundada, próxima de 1 hora, a gente disponibiliza esse vídeo mais amplo, né, na área de membros, tá bom? Muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Até a próxima.